elétrons, que é a terceira etapa da respiração, ela acontece na mitocôndria, certo? Ela vai acontecer na crista mitocondrial. Então aqui, como se a gente tivesse feito uma ampliação, o que vai acontecer? Esse espaço aqui é a região entre as membranas mitocondriais, certo? Aqui é a parte interna da mitocôndria, né? A crista mitocondrial, e aqui vai ser a matriz, né, mitocondrial, que vai ser o interior da mitocôndria. Bem, gente, a cadeia respiratória ela acontece de forma sequencial. Nós temos 4 proteínas, né, disponíveis e a quinta que é a sintetase de ATP. Os NADs, né, eles são enviados, que foram formados lá no ciclo de Krebs. Bem, os NADs e FADs que foram produzidos lá no ciclo de Krebs, eles vão ser transportados para cá. Aí o que vai acontecer? Eles vão ser reoxidados, certo? Vai haver a quebra da ligação aqui, então o NADH, né? Ele vai liberar o NAD e, consequentemente, os íons H+. Os FADs da mesma forma. Então, olha, os NADs, eles vão entrar aqui através dessas proteínas, né? Entre elas a citocromos, certo? Então, aqui nós vamos ter, né, as NADs, os H+, provenientes da NADs, e nesse espaço aqui, né, aqui os provenientes da FAD, tá bom? Aqui, né, no final, nós vamos ter a molécula de oxigênio que vai estar chamando, né, atraindo para si esses elétrons que foram liberados. Então, a presença do oxigênio aí é primordial. Sem o oxigênio, o processo não vai acontecer. Então, não vai acontecer o processo da respiração celular, né? Pelo menos a conclusão aí, e a célula vem a óbito, a gente morre, a gente não consegue, né, ficar sem esse processo, né, respiratório. Bem, aí o oxigênio ele tem esse papel de ficar chamando, né, chamando para si esses elétrons que foram liberados para justamente haver a ligação e formar a molécula de água. Porém, gente, esses íons, né, que eles entraram aqui, esses H+, eles vão se concentrar aqui, só que com o processo do oxigênio, né, então eles vão querer voltar para o lugar onde eles estavam. Eles vão querer voltar. Só que existe uma forma deles voltarem. Por essas proteínas, eles passam para o espaço intermembranas. Porém, para voltar para cá para baixo, eles só podem passar se for aqui pela sintetase ATP. Aí eles entram, né? Quando eles entram na sintetase ATP, a sintetase ela tem uma estrutura interna que funciona como se fosse um rotor de alta energia, então ele gira. Então os H+, eles ficam girando aí. Quando eles giram, ocorre a produção de um nível muito grande de energia e ocorre a fusão aí da ADP mais o fosfato. Com isso, vai haver a formação das ATPs. E os demais, né, elétrons aqui que foram liberados, eles vão se unir ao oxigênio e formar as moléculas de água. Então aí, né, finda a questão do processo de respiração celular, né, o fim da cadeia transportadora de elétrons. No final, certo? Nós vamos ter um balanço aqui de quantas moléculas de ATP foram produzidas. Na glicólise, 2 ATPs. Ciclo de Krebs, 2 ATPs. Na cadeia respiratória, 34. Por quê? Porque cada molécula de NH ela é capaz de produzir 3 ATPs. Como são produzidas 10 moléculas de NH, de NADH, então nós vamos ter 30 moléculas de ATP. Como serão formadas aí 2 moléculas de FADH2 e elas são capazes de produzir 2 ATPs, então nós vamos ter aí 4. Então, na cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter 34 elétrons, mais 2 da glicólise, mais 2 do ciclo de Krebs. No final, vamos ter uma produção total aí de 38 ATPs, ok? Bem, aqui nós concluímos o assunto de respiração celular. Só que existe um outro processo, um outro tipo de respiração, que é chamado de fermentação. A fermentação ele é um processo bem mais simples, né, do que a respiração celular.
A respiração, a fermentação, ele é um processo de obtenção de energia em que as substâncias orgânicas, né, do alimento são degradadas parcialmente, originando moléculas menores. E assim, uma das características mais importantes da fermentação é que ela ocorre sem a presença do oxigênio. Então, gente, a fermentação é uma glicólise. Certo? Então, se por acaso surgir essa pergunta, né? Qual o processo que ele é comum na fermentação e na respiração celular? A glicólise, porque a fermentação, ela acontece, certo? Num processo semelhante ao da glicólise. O nosso corpo, ele realiza a fermentação? Sim, realiza. Imagine que você está lá correndo, ou então na academia, ou então está numa festa lá do Safadão, né? Dançando forró. Aí o que acontece? Você esforçou muito. Então você gastou toda a energia que estava disponível para os seus músculos. Mas aí existe, né, uma energia que ela é reserva, é a fermentação. Então, o que acontece? A nossa energia produzida pela respiração celular acabou, né? Porque a gente usou muito nossos músculos, né? E a gente não foi capaz de acompanhar a questão da produção de energia. Então, para a gente não ficar sem energia, ocorre uma fermentação. Então, o ácido pirúvico que está presente lá nos nossos, né, nas células musculares, elas vão passar por um processo de fermentação, que é no citoplasma. Então, o ácido pirúvico ele vai ser degradado e ele vai formar aí, né, o ácido lático. Mas só, gente, que a fermentação, a energia produzida é muito pouca, são 2 moléculas por ácido pirúvico. Então, o processo de energia aí produzido é muito pouco. Aí o que vai acontecer? Nós vamos liberar ácido lático nos nossos músculos. Resultado, dor, aquelas cãibras que a gente não consegue andar, né? Ácido lático, né? Porque a gente forçou muito, a gente usou todo o nosso estoque de energia aí, todas as moléculas de ATP, e nós fomos fazer um armengo aí, né? Aí fizemos a fermentação e o resultado, umas dores, né? Bem, então a fermentação, existem 3 tipos, né, que são muito importantes, que é a fermentação lática, que é a formação do ácido lático a partir do ácido pirúvico, onde é a formação de 2 ATPs. Temos também a fermentação alcoólica, é aquela do pãozinho de padaria, é aquela da bebida alcoólica, em que o ácido pirúvico ele é transformado aí em ácido etílico, né, ou no etanol. Também há a produção só de 2 moléculas de ATP. E também, gente, nós temos a fermentação acética. A fermentação acética é quando o produto é o ácido acético, certo? Bem, a diferença entre fermentação alcoólica e acética é que a alcoólica ela é ocasionada pelo fungo lá conhecido como levedura, certo? Que ele é responsável pela fermentação do pão e da cerveja. Então você coloca lá o fermentinho, né? Que tem nesses fungos, aí eles começam a se alimentar, aí começa a degradar, né, a liberar gás carbônico e quem fica? Oxigênio, por isso que ele incha, né, fica lá cheio de bolinhas. E o que vai acontecer aqui com a fermentação acética? Então o ácido pirúvico ele vai se transformar em ácido acético, né, quem provoca essa transformação é a bactéria e aqui vai ocorrer a formação do vinagre. Então aqui, só para mostrar para vocês, nós temos o esquema da fermentação lática, certo? E da fermentação alcoólica. É a mesma coisa da glicólise, olha. Nós temos a molécula de glicose, né? C6H12O6, ela é quebrada, certo? Quando ela é quebrada, ela vai usar aqui o ATP, né? O ATP ele vai ser usado aí, vai haver a liberação aí de íons H+, com a quebra da ligação, certo? Aí nós vamos ter a formação do NADH, aí nós vamos ter aqui o ácido pirúvico. O ácido pirúvico, né, ele vai sofrer se for no nosso corpo, certo? No músculo, ele vai sofrer uma quebra aqui, certo? Então aqui, se for no nosso corpo, ele vai sofrer uma quebra aqui, essa ligação, certo? E ele vai
reoxidar aqui o NAD+, o NADH, e vai formar o NAD+. Com isso, né, o ácido pirúvico, ele vai formar aqui o ácido lático. No processo da fermentação, quando ela vai ser feita por leveduras, né, esse fungo ele vai estimular, né, essa queda dessa ligação, então ele vai liberar aqui um CO2, certo? Quando ele libera o CO2, ocorre a liberação aqui dos íons H+, e nós vamos ter a formação do etanol. Então, é muito similar à glicólise. Na verdade, acontece com a glicólise aí. O que vai mudar da glicólise para a fermentação é só a partir do ácido pirúvico, né? Que ele vai reagir aí, vai liberar o CO2 e vai formar o etanol, certo? Então, vai haver a quebra da ligação, né? O NAD, ele vai absorver aí a questão dos íons, né? E ele vai, né, formar aí o ácido lático. Bem, agora o nosso resumão só para a gente fechar aqui o nosso assunto e para a gente resolver umas questõezinhas lá de refrescar a cuca. A respiração celular, ela ocorre a oxidação completa da glicose, né, que é o C6, H12O6. Então, lá no ciclo de Krebs, certo? Eu pego a glicose, né, que está transformada em ácido pirúvico, e lá vai haver a degradação dos 6 átomos de carbono. Então, a molécula de glicose ela é degradada completamente, ela passa por todos os processos e ela não mais existirá. Apenas a energia que vai ser absorvida lá pelos NADs, né, H e pelos FADs H2. É um processo aeróbico porque ocorre na presença do oxigênio, produz bastante energia lá na terceira etapa, né, na cadeia transportadora de elétrons ou na cadeia respiratória, com o auxílio assim, fundamental do oxigênio. Ocorre, né, no citoplasma, onde vai ocorrer a glicólise, né, a glicólise ocorre lá no citoplasma, e ocorre também na mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, o ciclo de Krebs, e na crista mitocondrial, a cadeia transportadora de elétrons. Como eu já falei, ocorre em 3 etapas, né? Acho que não adianta nem eu repetir porque eu já falei tudo isso, tá bom? E a fermentação? A fermentação, ela não é uma oxidação completa, ela é incompleta, ela é muito semelhante à glicólise, então ela ocorre na ausência do oxigênio, por isso que é um processo anaeróbico. Ela produz, né, 2 ATPs e também ocorre no citoplasma, certo? Existem 3 tipos principais de fermentação. A fermentação lática, né, que vai transformar o ácido pirúvico em ácido lático, vai produzir 2 ATPs e ela ocorre nos nossos músculos, né, nas células musculares. A fermentação alcoólica, que ela é provocada por fungos, né, conhecidos como leveduras, que ela é muito comum lá na questão do pãozinho, né, e das bebidas alcoólicas, vai transformar o ácido pirúvico em ácido etílico ou no etanol. Também vai produzir 2 moléculas de ATP e vai também liberar CO2, né? Um processo que libera CO2, é a fermentação alcoólica. E tem a fermentação acetílica, que é a formação do vinagre, ela ocorre na presença de bactérias, né? Onde o ácido pirúvico vai ser transformado em ácido acético e vai ocorrer a formação de 2 moléculas de ATP. Voltando para a respiração celular, no final, né, nós vamos ter a formação aí de 38 moléculas de ATP. Porque lá na cadeia, na terceira etapa, na cadeia respiratória, nós vamos ter a formação aí de 10 moléculas de NADs, né? Cada NAD ele é capaz de produzir 3 ATPs, então nós vamos ter 30 moléculas. Vamos ter a formação aí de 2 moléculas de FAD, né? FADH2, e cada FADH2 produz 2 ATPs, então nós vamos ter 4 moléculas de ATPs. Somando, vamos ter 34. Mais 2 da glicólise e mais 2 do ciclo de Krebs, totalizando aí 38 moléculas. Não esqueçam, 38 níveis didáticos para a gente entender, mas na prática, né, como ocorre um gasto de energia, um uso de alguns ATPs, então o valor aí vai ser um pouquinho menor que 38, ok? Bem, gente, isso é o que a gente tem para falar sobre respiração celular,
sobre metabolismo, né? Que é o catabolismo e o anabolismo, e sobre a questão da fermentação. Na nossa próxima aula, nós vamos abordar o assunto da fotossíntese. Grande abraço. Se tiver dúvida, pode perguntar lá no grupo que foi criado. Então a gente está aqui, né, para fazer o melhor por vocês. Grande abraço. Tchau.